Nesse vídeo nós vamos falar sobre a China. Começamos com um assunto nem tão relevante, mas está em voga, e fazemos um link com China, situação atual da economia, Brasil, e também finalizamos com uma relação da China com o Brasil quando a gente fala de liberdade da moeda. Coloca comigo até o final que a gente vai desenrolar tudo isso durante esse vídeo, beleza, pessoal? E sem mais delongas, já compartilha a tela aqui para começarmos com a notícia que está em destaque. Geral tá falando aí, pessoal, mas que eu acho que não é tudo que... Não merece toda essa atenção que a galera tá dando. Porque é o seguinte, a BlackRock está sendo acusada de facilitar investimentos na China. E o que é o que surpreende a galera? Poxa, então quer dizer que o governo americano tá pegando a BlackRock pelas bolas. A BlackRock que tá querendo abrir um ETF de cripto, de Bitcoin, parece que os caras estão indo em cima. Mais ou menos, né, pessoal? Porque a BlackRock, ela manda, né, em geral aí. Os caras são donos do mundo, né? Eles têm lobbies dentro do governo, enfim. Então, não vejo que é tão preocupante quanto estão vendendo por aí, né? Mas cada um tire as suas próprias conclusões. Então, qual que é a treta da questão da BlackRock com esses investimentos lá na China? É que ao direcionar fluxos maciços de capital americano para essas entidades chinesas, as empresas americanas estão exacerbando uma já significativa ameaça à segurança nacional e minando os valores americanos, como se alguém se importasse, diziam as cartas assinadas pelo presidente do painel, o deputado republicano Mike Gallagher, e seu principal democrata, o deputado Raja. Então, em 5 fundos, a treta é que em 5 fundos, a BlackRock investiu mais de 429 milhões de dólares nessas empresas chinesas, constatou o painel. A BlackRock administra mais de 9 trilhões em ativos e é confiada por milhões de americanos para investir em suas economias. A empresa disse em comunicado que contatou o comitê diretamente para entender melhor as suas preocupações. O que está preocupando, então, o comitê? De acordo com cartas vistas pelo The Wall Street Journal, o comitê notificou na segunda-feira as empresas sobre as investigações relacionadas às suas atividades. Embora o comitê não tenha autoridade para legislar, ele tem poderes de intimação e obteve apoio bipartidário para suas iniciativas. O objetivo da investigação é reunir fatos que informariam as políticas dos Estados Unidos para a China, inclusive sobre o fluxo de capital americano, né? Então aqui, né, um comitê especial da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos sobre assuntos relacionados ao Partido Comunista Chinês está investigando então a BlackRock por facilitar o investimento americano em empresas chinesas, acusadas de fortalecer as Forças Armadas da China e violar os direitos humanos. Então essa aqui é a treta, certo, pessoal? Essa aqui é a treta. Será que a BlackRock vai se enrascar nessa? Ou eles vão dar um jeito, como sempre, de driblar o sistema, porque eles são o sistema, né? Então fica essa questão. Mas eu não vejo que isso é tão importante quanto isso aqui. Isso aqui realmente é importante, mas não ganha tanto destaque aí na mídia, porque, né, falar de coisa séria não dá muita view, né, pessoal? Mas vamos lá, aqui a gente tem o dever de falar de coisas importantes. Então, olha só, grandes empresas globais alertam sobre desaceleração de vendas na China. Essa notícia saiu hoje, no dia 2 de agosto, enquanto eu gravo esse vídeo. Esse vídeo, inclusive, que vai sair primeiro para os membros, como de costume. Os membros têm acesso assim que o vídeo sai, e depois, para geral, sai às 9 horas, geralmente no dia seguinte, né, pessoal? E aqui, então, empresas globais, desde a gigante de bens de consumo Unilever até a montadora Nissan e a fabricante de máquinas Caterpillar, estão alertando sobre a desaceleração de resultados na China. A China está desacelerando, segundo essas gigantes, e isso justamente é o que pode respingar aqui no Brasil. Por isso que a gente vai olhar mais atentamente essa questão agora, ok? Então, o negócio é o seguinte, seus capitalistas. Grandes empresas como Unilever, Nissan e Caterpillar alertam sobre essa desaceleração de resultados na China à medida que a segunda maior economia do mundo
perde impulso pós a Pand, depois de todos aqueles fechamentos e tudo mais, que vocês já sabem o que aconteceu por lá. Então, a repercussão contínua foi limitada a alguns setores, como alimentação e artigos de luxo, impulsionando o crescimento de 2 dígitos das vendas na China de empresas como Starbucks, Hugo Boss, etc. Mas mesmo esses líderes de mercado pararam de elevar suas perspectivas para a China, cautelosos com os dados econômicos fracos, enquanto empresas de bens de consumo como Procter & Gamble, L'Oréal e Coca-Cola adotam uma postura mais comedida. Abre aspas para eles aqui, ó. O que estamos vendo é um consumidor mais cauteloso na China, um mercado imobiliário em declínio e uma demanda de exportação reduzida. Isso aqui já diz muito sobre a economia, tanto chinesa, que é uma importante economia, claro, principalmente quando a gente fala de Brasil. O Brasil é muito dependente da China, tá? Quanto para a economia global, porque a China é a fábrica do mundo hoje ainda. Então, se ela vai mal, será que não é um sinal que o mundo está desacelerando? Fica aqui o questionamento. Vamos repetir aqui, então, o que o diretor da Unilever falou. O que estamos vendo é um consumidor muito cauteloso na China, um mercado imobiliário em declínio e uma demanda de exportação reduzida, disse o diretor de finanças da Unilever, Graeme Pitkey, em teleconferência na semana passada. E ele falou aqui que há um alto índice de desemprego na China, principalmente entre os jovens, até onde podemos dizer estamos no ponto mais baixo da história em termos de confiança do consumidor chinês. Então tá aí, né, pessoal? O Kerry Group, sediado na Irlanda, que fornece ingredientes para empresas como o McDonald's, disse que seus volumes aumentaram na China desde os fins das restrições do vírus. Mas o presidente executivo advertiu que os negócios não voltarão ao normal na China até 2024. Então parece que ela ainda está se recuperando, né, pessoal? Ainda está se recuperando. Então, será que a retomada da economia que muitos esperam vai ser tão acelerada quanto imaginam? A China, lá de 2007, 2008, que puxou o mundo, que puxou o Brasil, as commodities, parece que não é a mesma China lá daquele boom, né, pessoal? Então, a gente tem que observar isso. E a China, pessoal, ela passa por um momento muito delicado, né, principalmente na questão das liberdades. Aqui você vê os policiais que deveriam servir a população fiscalizando os celulares, pessoal. Então, na China não tem liberdade, né? Então, a galera aqui fiscalizando os celulares para ver se tinha VPN. Porque lá você sabe, né, que a internet é super controlada e tudo mais. Então, aqui eles estavam verificando se esses celulares não tinham VPNs ou aplicativos estrangeiros como Facebook, YouTube e Twitter. Se você for pego com esses aplicativos, poderá ser preso imediatamente e enfrentar até pena de prisão, né? Então, por que será que o governo lá, que está implementando uma moeda digital, total controle, crédito social, por que será que o governo não quer que as pessoas tenham liberdade de expressão? Porque é claro que atrapalharia os planos de controle justamente desse governo, né, pessoal? E, cara, as pessoas aqui, principalmente no Brasil, elas não perceberam o quanto que é perigoso, né, você perder sua liberdade de expressão. A gente já vai voltar aqui nesse comentário, recente inclusive esse comentário, quando a gente for falar aqui do fim do dinheiro de papel, certo, pessoal? Isso é uma agenda, tá muito nítido pra quem tá acordado, mas infelizmente muitos aqui estão nem aí. Tipo, por exemplo, esse comentário aqui no próprio site da Câmara dos Deputados, tá, pessoal? O cara falou o seguinte, quem não deve não teme. E quando eu falei sobre esse tema aqui no canal, eu recebi comentários iguais, assim, quem não deve não teme, como diz um ditado, não me importo em fazer transações financeiras por meios digitais. O problema é quando o sistema sai... Não, o problema não é quando o sistema sai fora do ar, cara. O problema é quando entra um governo tirano e o seu dinheiro é digital e você faz algo contra o governo e você não pode transacionar, ô Zé Mané. Então, assim, as pessoas, pessoal, não estão entendendo o risco
de você estar dependente de um sistema centralizado, que num primeiro momento pode ser muito bom, mas, né, você nunca sabe quem vai entrar lá no poder. Aqui no Brasil tem uma proposta de 2020, que inclusive os alunos do Clube dos Capitalistas hoje no grupo estavam relembrando ela. Essa proposta aqui é o que acaba com o papel moeda e exige transação financeira apenas por meio digital. Então essa proposta, pessoal, que já foi, como eu falei, né, proposta aqui no Brasil, é o projeto de lei 4068 de 2020, do PT, né, do Reginaldo Lopes do PT, esse bonitinho aqui. Então ele fala, né, justamente sobre proibir a circulação, né, o uso de notas com valor superior a R$50. Então ele gostaria, né, com esse projeto de lei, de proibir notas de valor superior a R$50 até um ano após a aprovação da lei. Abaixo desse valor depois de 5 anos, né? Aí tem o Zé Mané aqui que fala, mas quem não deve não teme, mas o problema não é você dever. O problema não é você sonegar. O problema é vir um governo tirano que, se você falar algo que não gosta, e você vê que esse governo do PT, ele gosta, né, de censurar, tá vendo o Monark lá? O Monark, cara, com esse STF, cara, tá sendo multado em R$300 mil. Tudo bem que o Monark fala umas groselhas, mas será que o Brasil é um país sério pra você fazer ações que acabam com a liberdade de expressão das pessoas? Já não temos liberdade aqui, de fato. Você não tem uma primeira emenda, como nos Estados Unidos, que te garante a liberdade de expressão, esse direito. Então aqui as coisas são muito frágeis. E se você começa a dar brecha, é um problema. E o problema é que as pessoas estão apoiando a própria escravidão delas, né? Então, é uma reflexão que eu gostaria de trazer para vocês. É claro que o foco principal, quando a gente fala de China, é com relação à desaceleração que pode afetar o Brasil, porque o Brasil é um importante player, é parceiro da China, mas também, né, quando a gente fala de China, não podemos negar essa questão da liberdade. E ver essas questões, né, pessoal, de controle, de perda de liberdade acontecendo aqui no Brasil é muito preocupante. E, infelizmente, a maioria da galera está no mundo da Frozen, não tá nem aí, e só vão perceber que elas entraram na armadilha quando a boca delas for costurada, né? Então é isso. Bom, por hoje é isso. Finalizamos por aqui, seus capitalistas. Espero que esse vídeo tenha engrandecido algo na sua vida. Se você gostou, deixa seu like aqui embaixo, compartilha pra geral. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.